seja mais os vínculos. Eu começo perguntando para você, como está a sua alma? A alma, se a gente trocar por emoções, talvez seja mais fácil de você me responder como está a sua alma nesse momento. Porque sim, a alma é a sede das nossas emoções, né? E a própria palavra nos diz no Salmo 42:5, quando Davi, por um momento de muita dor, né, na sua alma, ele disse o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. A alma é a sede das nossas emoções. E talvez então você me diga: ah, Renata, eu tenho uma angústia, eu tenho uma melancolia que eu já deito com ela, eu acordo com ela vem me acompanhando já, né, há longos anos da minha vida e eu não sei o que fazer, não sei como solucioná-la. Ou talvez você me diga: ah, eu tenho assim os momentos de tristeza, tenho os momentos de euforia, né? Isso ocorre porque as nossas emoções, elas são mutáveis. Ninguém consegue permanecer num pico elevado ali de euforia, de alegria ou de tristeza 100% na totalidade do tempo, né? Mas quando isso está demasiadamente, né, fora do que seria uma normalidade, já é um sinal de que você precisa sim dar uma devida atenção e olhar para isso. Todos nós possuímos uma história, né, em particular. E o que eu enfrentei, o que você enfrentou nas adversidades da vida, isso é único. O que eu passei é meu, é único meu, e assim por diante o que você também passou, o que você enfrentou, é único. Mas às vezes chegam determinados momentos na nossa vida que você se depara com o olho do furacão. Porque às vezes você vai tomando medidas, vai tomando atitudes, vai buscando soluções, busca de um lado, busca do outro, e parece que você está num ciclo, você está girando e não consegue solucionar essas demandas que te afligem, né? E chega um dado momento que você tem duas alternativas, e aqui eu quero trazer duas alternativas que geralmente se ocorrem, que é o lutar ou o fugir. É como você se deparar com um leão na selva, com uma cobra, e ali você tem duas alternativas, luta ou fuga. Mas para lutar, você precisa de ter ferramentas adequadas. Por exemplo, uma cobra, se você for tentar matá-la, você vai ter que ter, né, pelo menos um pedaço de pau. E a primeira ferramenta, quando a gente está com essas situações que nos afligem, é a fé. Hebreus 11:1 nos diz o seguinte: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma convicção do firme fundamento e certeza do poder do invisível, que eu não vejo, mas eu sei que existe. E eu sei que é impossível para mim, mas para Deus não é. E eu acredito. Eu acredito no poder do invisível. A fé não é um sentimento, não é uma força, nem tampouco um arrepio ou um único pensamento. A fé não move somente o mundo espiritual, mas também move o mundo emocional e o mundo físico. Quem tem fé e se move no poder do invisível se torna protagonista da própria vida. E isso quer dizer que, pela força da fé, pelos níveis de fé, quando você vai alimentando, que você vai aumentando os seus níveis de fé, você transforma a sua vida e passa a dar testemunho, né? Você passa a dar testemunho porque você se torna autorresponsável pela sua própria vida. Vejamos assim um exemplo de Noé na palavra. Noé atendeu ao chamado, né? Construiu uma arca, como a gente conhece na palavra. E qual foi o chamado dele? Salvar-se a si próprio, juntamente com a esposa, toda a sua descendência, porque ali adentraram os filhos, juntamente com suas esposas, e um casal de cada espécie. Então ele teve um chamado muito grande.
E aqui eu te pergunto, e faço essa pergunta para mim própria, porque sim, eu também tenho me feito essa pergunta ultimamente, por várias vezes. O que eu estou construindo na minha vida para transbordar na vida do outro? Porque se eu voltar um pouquinho ao que eu já disse outras vezes, e eu reafirmo, né, neste momento, qual é o meu propósito primordial? Qual é o propósito de todo filho? Então, a começar em mim, eu tenho me questionado e tenho me cobrado. O que eu tenho feito para transbordar na vida do outro? E aqui eu deixo para você o que você tem feito para transbordar na vida do outro. Mas tem uma ressalva. Para a gente transbordar, a gente precisa estar preenchido. Esse é o ponto. Eu não posso transbordar daquilo que eu não tenho, né? A segunda ferramenta é a oração. Oração é orar mais ação, né? Há um grande poder na oração. E ao contrário do que todo mundo pensa, que a oração ela vai te colocar num momento de relaxamento, né? Pelo fato de você estar ali meditando na palavra. Ao contrário disso, a oração no momento da meditação, ela vai te colocar em estado de aceleramento. Ou seja, ela vai estar acelerando o seu metabolismo. E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque no momento em que você entra em intimidade com Deus e está ali no momento da sua oração, que seja de clamor, que seja de gratidão ou de petição, o fluxo sanguíneo aumenta em 7 ml por minuto na parte do lóbulo pré-frontal. Essa parte do lóbulo pré-frontal é a parte do cérebro que nos põe em decisão, é a tomada de decisão, né, que entra em ação. Então, quando a gente aumenta esse fluxo de sangue nessa parte, pelo poder da oração, o nosso organismo ali, quando ele está em intimidade com Deus, pelo poder da oração, você efetua uma descarga dopaminérgica equiparada à descarga do amor. E isso gera conexão e intimidade com o Criador, que se abre a gerar, ou seja, gerar aqui é uma permissão, que se abre a permissão do que precisamos. Não é por força e nem tampouco por violência, mas simplesmente pela ação do Espírito Santo. Ou seja, é na obediência, é na intimidade com Deus, né? Não porque merecemos, porque muitas das vezes a gente sabe que a gente faz alguns pedidos que a gente não vai alcançar porque a gente não merece ou não está preparado para recebê-lo ali naquele adequado momento, né? A terceira ferramenta é o jejum. O jejum te purifica e te fortifica. O jejum com propósito nos ajuda a vencer as imperfeições e as nossas próprias fraquezas da carne. Quando jejuamos, entramos em experiência de quase morte. Um rabino disse isso uma vez, num estudo que a gente estava fazendo. E nesse parar de comer por um período, o sangue se purifica e ajuda a diminuir os níveis de inflamação, promovendo melhor saúde. Por que que isso ocorre? Porque quando nós jejuamos, todo o nosso corpo entra em sinal de alerta e direciona o sangue para os órgãos vitais. E quais são os órgãos vitais? Coração, cérebro, pulmão. Se eu estou respirando, quer dizer que eu estou viva. Se o meu coração está pulsando, quer dizer que eu estou viva. Se eu estou pensando e raciocinando, quer dizer que eu estou viva. Então, esses são os nossos órgãos vitais, né? Então, o poder do jejum, o abster-se, né? Principalmente da questão do alimento, a gente sabe que o jejum ele é mais voltado para a parte de alimentos, né? Por um dado período. Assim como também pode ser de coisas, né? Então, quando jejuamos, o fluxo sanguíneo é direcionado para esses órgãos e ele faz uma limpeza no trato intestinal, pois ele se encontra sem nutrientes. Benefícios do jejum.
sem contar que estará te purificando, por isso ele te purifica. A quarta ferramenta aqui, dependendo